de tudo isso, Raquel, é que você fala disso com uma franqueza muito grande, que é o seguinte: se a pessoa não está satisfeita com o meu serviço, por que que eu vou amarrar com aqueles contratos com multas gigantescas ou com contratos amarrados 2, 3, 4 anos que ultrapassa a gestão daquele síndico? Que você tem que respeitar. A pessoa que está te contratando é uma pessoa. E se ela não se reeleger, será que o outro gosta da sua metodologia? Será que o outro não tem uma outra empresa para colocar para trabalhar? E está tudo bem. O importante é que você permaneça naquele condomínio enquanto você estiver prestando um bom serviço e que o relacionamento de vocês seja perpetuado. Porque muitas das vezes não dá naquele condomínio, mas a síndica que vai sair daquele condomínio vai sair e vai levar você também para outros condomínios. As pessoas precisam ter uma experiência boa com a sua empresa. Elas não podem sentir medo e sentirem-se amarradas a você como obrigação, igual eu vejo em muitos contratos. Exatamente, Ana. A maioria dos contratos hoje, eles têm uma multa uma amarração de que você só pode fazer a rescisão do contrato depois de 2 anos. Não prestam um bom serviço, que fique bem claro, eu não quero ser antiética, e jamais seria, porque todos aqui me conhecem, não vou citar nomes, mas a gente sabe que o mercado acontece dessa forma. Então, assim, não tem problema nenhum em eu falar como eu trabalho, porque eu quero exatamente que as pessoas saibam como eu trabalho, tanto juridicamente quanto em rescisão. Galera, enfim, eu quero que vocês contem sempre com a minha transparência, com o meu acolhimento. Vocês podem contar. Eu espero poder aí fazer um trabalho gigante com vocês, porque eu sei que o teu público, o nosso público é maravilhoso. Maravilhoso, exigente. Exatamente. E uma coisa também que eu falo, Raquel, é o seguinte: por exemplo, nós sabemos que para você trocar de orgânico para terceirizado, há 2 opções. Você pode fazer uma proposta para terceirizada para aproveitar a sua equipe e você pode demitir essas pessoas para poder contratar a terceirizada. Quando a gente fala em demissões e o CNPJ do condomínio não é um CNPJ de empresa que tem lucro, o dinheiro geralmente é a arrecadação da cota condominial de todo mundo, que é a arrecadação de despesas, e às vezes não tem um fundo de caixa, às vezes não tem essa reserva de demissão, que ninguém faz, né? A previsão orçamentária que eu tenho visto ultimamente, elas não têm aquela porcentagem para contar que se você precisar demitir um colaborador, esse dinheiro está lá no fundo de caixa, guardadinho, bonitinho para as demissões. Então, geralmente, isso traz um transtorno muito grande, porque é um valor muito alto, às vezes, da rescisão. Às vezes, o próprio condomínio administrador não tem depositado o fundo de garantia desse colaborador, então você tem que correr para fazer esses depósitos. Então, tem um monte de coisas que, às vezes, atrapalham de você sair de uma gestão de equipe orgânica para equipe terceirizada, né? Que a gente fala muito em profissionalizar melhor, mas a gente tem a opção de fazer treinamentos. E aí, Raquel, você também faz treinamento caso as pessoas não queiram contratar a terceirizada, mas querem continuar com seus colaboradores, mas quer que eles tomem uma postura mais profissional? Então, Ana, trabalhamos também com treinamentos. A busca da Pro Mais A, que é Pro Mais atividade no seu atendimento, é o quê? Profissionalismo, reconhecimento e responsabilidade. Então, Ana, os nossos treinamentos, inclusive, tá? As nossas apostilas e as aulas práticas são administrados também por um dos nossos gestores, que se eu for contar a história dele aqui, a gente vai ficar o dia inteiro só no ramo e na área. Ele já está há 30 anos, né? Também elas já são adquiridas e baseadas por grandes administradores que também já estão com essa parceria em relação aos nossos treinamentos. Então, assim, se vocês precisarem, se vocês quiserem, a gente desloca ou busca para o escritório, para a empresa, para a base. A gente faz todo o remanejamento da melhor forma para que o seu quadro não fique... não tenha problema com questão do quantitativo do dia, ou a gente vai ao condomínio, ou a gente coloca o colaborador para ir para a base, mas
buscar fazer um treinamento da melhor qualidade. Isso é um diferencial, né? Não é só querer pegar a equipe do condomínio e colocar a sua equipe treinada, mas também ajudar o gestor a fazer um treinamento profissionalizante e para atualizar, né? Fazer essa manutenção nas responsabilidades hoje de todas as partes, né, de um condomínio, tanto a portaria, como a zeladoria, como a parte da limpeza. As pessoas geralmente focam muito na portaria, mas eu vou contar um case aqui rapidinho e quero a opinião da Raquel. Eu fui dar uma assessoria num condomínio lá em Piratininga e eu tive um problema muito sério com a menina da limpeza. Ela não gostava muito de utilizar o EPI. E o zelador não tinha sido treinado. E aí eu chamei essa terceirizada para conversar, porque senão esse contrato ia ser cancelado. E aí você vê o quanto que é importante um treinamento. Seja ele orgânico, seja ele terceirizado, o treinamento é muito importante. Você tem o treinamento do básico e quando você chega no condomínio, você tem que ter um outro treinamento para saber qual é o ritmo desse condomínio. Por exemplo, tem condomínio que a pessoa vai ter que se alimentar na própria portaria, tem condomínio que tem uma copa, tem condomínio que a pessoa tem como fechar toda a portaria e colocar lá horário de almoço e não ser perturbado e conseguir descansar 1 hora. Tem portaria que não tem esse espaço. O zelador precisa saber aonde que está tudo na planta daquele condomínio. Então, precisa de um tempo para ele ser treinado dentro do condomínio, para ele saber aonde que está cada coisa. Onde que está o painel para ligar e desligar uma bomba, onde que estão todos os contatos das pessoas que têm contrato de manutenções dentro do condomínio, para que tudo não fique somente na responsabilidade do síndico ou da síndica. Então, é muito importante esse treinamento para que eles possam se adaptar, né, e fazer o melhor trabalho possível. Sei que isso é muito difícil, muitas das vezes os colaboradores não querem fazer esse treinamento de reciclagem, mas é muito importante saber que a Pro A Mais, ela pode, né, fazer esse treinamento para poder, pelo menos, diminuir a sua dor de cabeça quando você tem uma equipe, que você tem um passivo muito alto para poder demitir esses colaboradores, ou que a própria Assembleia acha que esses colaboradores estão há muito tempo e o custo é muito alto, e aí faz-se o treinamento para trazer esses colaboradores para um treinamento, para uma atualização e fazer o melhor. Aninha, inclusive, eu posso dar um adentro no que você falou do material de EPI? Sim. Vamos falar em números, porque os síndicos gostam de números, né? Vamos lá. O ASG. Insalubridade. E aí, Aninha? Condomínio. Quantos por cento eu tenho que pagar? Quanto eu não tenho que pagar? E se eu tô com o meu material de EPI? Eu pago, eu não pago? E aí? Vamos levantar essa interrogação também? Mas o que acontece? Vamos lá. A gente estava falando sobre insalubridade. Insalubridade, você tem que pagar a insalubridade e você tem que provar que aquela pessoa trabalha naquele setor com aquela responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Sim. Tem lugares que preferem pagar insalubridade para todo mundo. Só que eles têm que entender que, no final, a preguiça de verificar se realmente aquela pessoa tem direito à salubridade ou não vai custar muito mais caro lá na frente quando for fazer o demissional, o 13º, as férias desse colaborador. Exatamente, Aninha.